Olá, bom dia, irmãos, bom dia, amigos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre nossas vidas neste dia, amém? Hoje, terça-feira, 3 de agosto, estamos aqui nos reunindo novamente com a graça do Senhor para trazer mais um tema da lição da Escola Sabatina. Sintam-se à vontade aqui conosco, sejam todos bem-vindos ao canal. Estamos aqui com o propósito de trazer a mensagem da Palavra de Deus. Estamos estudando a lição da Escola Sabatina, também estamos lendo a literatura da escritora Ellen White, estamos com o livro Visões do Céu e também temos meditações. Então, sintam-se à vontade aqui conosco para deixar seus comentários, seus likes, compartilhar os conteúdos, se inscreverem, ativar o sininho e assim nós estaremos avançando na pregação da Palavra de Deus. Amém? E que esse canal venha a ser um canal de bênçãos para honrar e glorificar o nome do Senhor. E antes de estudarmos a lição de hoje, nós iremos fazer uma oração. Oremos. Santíssimo Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o seu nome por toda a eternidade. Te damos graças, meu Senhor, porque despertamos com vida e com saúde. E te damos graças, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a sua palavra. Rogamos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, de nossas falhas, que o Senhor nos ajude pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor. Que venhamos ter, Senhor, sabedoria, discernimento, compreensão de tudo que estamos estudando e que em nome de Jesus Cristo venhamos ter forças, Senhor, para colocarmos em prática em nossas vidas. Livra-nos, Senhor Deus, das tentações. Nos fortaleça, Senhor, na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós não venhamos nos desviar dos teus caminhos. Precisamos da tua ajuda, sem ti não somos nada. Em nome de Jesus, pedimos a sua paz para esse dia. É que nós oramos, agradecendo por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Encontrando o verdadeiro valor próprio. Em Gênesis, no capítulo 39, dos versos de 1 ao 6, nos diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. José foi vendido novamente. Foi vendido para os ismaelitas e, ao chegar no Egito, agora ele foi vendido para um oficial do faraó. Se ele tinha nutrido esperanças de escapar e voltar para casa, elas foram frustradas na chegada ao Egito. José foi introduzido em uma nova língua e uma nova cultura estrangeira. Podemos imaginar o quanto foi difícil para José, porque nós sabemos, porque conosco é assim, a nossa família e os relacionamentos que temos, eles são essenciais para a nossa autoestima. E José, ele só tinha 17 anos. Ele passou a infância e a adolescência dele acreditando que ele era especial. Ele era o filho mais velho da esposa mais amada de Jacó, conforme lemos em Gênesis, no capítulo 29, no verso 18. Ele era o favorito do pai e o único que tinha uma bela túnica colorida. Não era fácil, naquela época, se fazer um tecido colorido. E José, ele tinha uma túnica colorida que o destacava, que o diferenciava.
conforme está escrito em Gênesis 37, nos versos 3 e 4. E agora ele deixa de ser especial. E quem é ele numa terra estranha? Ele era um estrangeiro e, além de estrangeiro, ele era um escravo que poderia ser comprado ou vendido à vontade. A sua situação mudou. A vida de José parecia ter se voltado contra ele. José ele poderia ter várias razões para se abater e cair moralmente. Ele era jovem, ele só tinha 17 anos, ele era forte e bonito, conforme nós lemos no capítulo 39, no verso 6. Ele estava longe da família, mas ele não se abateu. Ele poderia ter caído moralmente, né? Mas ele não fez. Por quê? Porque estava incutido na mente dele os valores morais, os princípios e os estatutos de Deus. Então, ele era uma pessoa valiosa, valiosíssima. Ele era bonito, mas ele era também bonito por dentro e por fora. E ele aprendeu uma lição que todos temos que aprender. Se dependermos de outras pessoas para nos dizer o nosso valor, enfrentaremos uma difícil jornada e ficaremos terrivelmente confusos, porque nem todo mundo vai apreciar quem somos ou nossa maneira de ser. Em vez disso, precisamos encontrar nosso valor próprio no que Deus pensa de nós, como Ele nos vê, e não nas funções que desempenhamos atualmente. Amém? Amém. Bom dia, meus irmãos e meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal A Bíblia em Gotas. E o fator mais importante na fidelidade de José a Deus foi reconhecer que as circunstâncias da vida não determinavam seu relacionamento com o Senhor. Deus cuidou dele, amou-o e fortaleceu-o em todas as ocasiões. Amém? Os momentos difíceis que José passou não eram indicações de que o Criador tinha pouco interesse por ele, mas era o contrário. Ellen White, em seu livro A Ciência do Bom Viver, página 471, ela nos diz que as provas e obstáculos são os métodos de disciplina escolhidos pelo Senhor e as condições de bom êxito que nos apresenta. Ele, que lê o coração dos homens, conhece melhor do que eles mesmos o seu caráter. O fato de sermos chamados a suportar a prova mostra que o Senhor Jesus vê em nós alguma coisa de precioso que deseja desenvolver. Ou seja, se nada visse em nós que pudesse glorificar seu nome, Deus não desperdiçaria tempo a depurar-nos, a lapidar-nos, não é mesmo? Deus, ele não lança pedras sem valor na sua fornalha. É o minério precioso que ele depura, é o minério precioso que ele lapida. O ferreiro põe o ferro e o aço no fogo a fim de quê? A fim de provar que qualidade de metais são, a fim de provar que tipo de metais são, se são de qualidade boa ou ruim. O Senhor, ele não é diferente. Ele permite que seus eleitos sejam postos na fornalha da aflição para lhes provar a têmpera e ver se podem ser formados para a sua obra. Amém? E assim, Deus é conosco. Como Ele nos vê a cada um de nós? Em várias passagens da Bíblia, como por exemplo Isaías 43:1, Deus nos diz que nós somos dele. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ou seja, ele nos chama pelo nome, cada um de nós. Em Malaquias 3,17, ele diz que somos para ele seu particular tesouro. Em 1 João 3:1 e 2, ele diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E no verso 2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus. Ou seja, irmãos, Deus nos vê como seus filhos. Ele nos vê como seu tesouro, como seu particular tesouro. Ele nos diz que somos dele. Ele nos chama pelo nosso nome. Deus, ele vê cada um de nós com olhos de graça, irmãos.
Ele vê o quê? Ele vê o nosso potencial, ele vê a nossa beleza, ele vê o nosso talento. Ele vê qualidade em nós que nós nem podemos imaginar que nós temos. E no fim das contas, Ele estava preparado para morrer por nós, para que pudéssemos ter a oportunidade de nos tornar tudo o que fomos criados para ser. Amém? Embora nos mostre nossa pecaminosidade e o grande preço da nossa redenção, a cruz também nos mostra nosso imenso valor para Deus. Ou seja, independentemente do que os outros pensam de nós, ou mesmo do que pensamos de nós mesmos, Deus, Ele nos ama e busca nos redimir, não apenas do poder do pecado hoje, mas Ele busca nos salvar da morte eterna que o pecado acarreta. Portanto, irmãos, a pergunta essencial é sempre a mesma. Como reagimos à realidade do amor de Deus conforme revelado em Jesus Cristo? Qual é a nossa reação diante dessa realidade, desse amor que Deus sente por nós e que se revela em Jesus Cristo? Muitos grupos por aí, muitas pessoas afirmam que devemos nos amar como somos e nos aceitar indiscriminadamente como somos. Mas isso é um auto-engano. O importante é nós sabermos o nosso valor. É importante nós sabermos que o nosso valor vem daquele que nos criou e que conhece nosso verdadeiro potencial. Amém? Todos nós temos valor para Deus, irmãos. Não se esqueça disso. Você tem valor para Deus. Você é seu particular tesouro. Você é filho de Deus e Deus te ama. Amém? E assim chegamos ao final de mais um estudo da Palavra do Senhor. Gratas a Deus pela companhia de cada um de vocês, nossos amigos, nossos irmãos que estudam conosco. Gratas a Ele pela força que nos dá para que continuemos firmes nesse propósito. De onde você estiver, e se você puder, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, querido Pai, louvado e exaltado, Senhor, seja o Teu nome. Pai querido, muito obrigada pela vida, pela saúde, pela Tua proteção. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Esse amor, Senhor, incondicional, que se revela em Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, porque Tu nos conhece e nos chama pelo nome. Obrigada, Senhor, porque somos Teus filhos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos enxerga nosso talento, enxerga qualidades em nós que nem mesmo nós sabemos que temos, Senhor. Muito obrigada. Pai querido, obrigada pela companhia de nossos irmãos e amigos, Pai, que estudam conosco. Obrigada pela companhia do Teu Santo Espírito que nos instrui, que nos ajuda a entender e a compreender a Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, pela força que o Senhor nos dá para que continuemos perseverando sempre nesse propósito de estudar a Tua palavra. Que Suas bênçãos, Senhor, sejam derramadas sobre cada um de nós, meu Pai. Bênçãos de cura, Senhor. Bênçãos de paz, de harmonia, Senhor, nas famílias, nos lares. Bênçãos, Senhor, do emprego, Pai, aqueles que estão desempregados. O conforto, Senhor, e o consolo aos corações enlutados, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Fica conosco, Pai. Dai-nos um dia na Tua companhia, na Tua presença. São bênçãos que Te pedimos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.